No nome do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Mulheres que geram vida. Hoje nós vamos falar um pouco mais das mulheres, Mulheres que carregam dentro delas, algo de maravilhoso. As mulheres que vêm de Deus, usadas por Deus para mudar a história de muitas pessoas, para mudar a história da humanidade. Nós sabemos que a palavra do Senhor em Provérbios 14 vem falando que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E em Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, aquela mulher valorosa, aquela mulher mãe, mulher esposa, mulher empresária, mulher que administra bem a sua casa e assim por diante. Nós vemos o Senhor falando, mostrando, deixando revelado para nós a posição das mulheres. Um dia eu ouvi claramente o Senhor me chamando, isso mesmo, Deus me chamando para o ministério. Foi nítido o chamado de Deus na minha vida e eu confesso que eu tremi muito nas bases, porque eu reconheço o nada que sou, miserável, pecador, mas não adiantou os meus argumentos. Ainda eu falando das minhas fraquezas, que eu não sou capaz, eu não era capaz de fazer nada, não tinha condição de nada, mas o próprio Deus, Ele falou para mim que eu não posso, mas Ele pode. E Ele me aceita, Ele me aceitou, com as minhas fraquezas, mas Ele não aceitou as minhas desculpas. Por isso, eu quero falar para você que aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Aquilo que você não sabe, Deus sabe. E Deus, Ele fala comigo e Ele fala com você e agora também, que Ele é suficiente na nossa vida. E Ele sendo suficiente na nossa vida, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos orientar para fazer aquilo que Ele propôs, que Deus propôs. Então, eu quero falar para você agora que está me ouvindo aí. Olha, não tem desculpa. Deus não vai aceitar as nossas desculpas, a sua desculpa. E a Bíblia, ela vem mostrando, ela vem trazendo para nós, a vida de muitas mulheres que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu e que o Senhor elegeu. São pessoas improváveis para o mundo. Por exemplo, nós vimos aqui a coragem de Raabe, uma história tremenda. Ela, uma líder, ela salvou a família dela, ela escondeu ali na casa dela os espias que estavam ali em Jericó, antes da destruição, e ela simplesmente se posicionou e falou para eles: olha, eu estou ajudando vocês aqui agora, mas eu quero que vocês salvem a minha família. E a palavra do Senhor diz que Jericó foi destruída, mas a família de Raabe foi preservada. Nós temos aqui a administração admirável, Débora, que foi uma juíza, uma conselheira, mulher que ela teve, junto com seu marido, a vitória de uma guerra. E o marido dela, o próprio esposo de Débora, falou: olha, você vai na frente. Então nós precisamos entender. Nós temos na Bíblia mulheres que suportou maridos maldosos, A própria Abigail, ela livrou da morte toda a família dela. Quando Davi foi com seus soldados e pediu para o marido de Abigail, que chamava Nabal,
para dar comida para eles, e Nabal desmereceu Davi com seus guerreiros, e Davi ia matar todo mundo mesmo, porque Davi era guerreiro, ele não ia deixar por menos. Mas Abigail, a esposa de Nabal, ela entrou na frente e deu livramento ali, toda a família dela. Nós temos mulheres como Esther, né? Que ela foi levada para o palácio do rei, junto com muitas moças da época, da idade dela, e ela foi escolhida como rainha, mas com o propósito de Deus para salvar uma nação inteira. Aleluia! Nós temos a mulher também, mulheres enfermas, como a mulher do fluxo de sangue, que ela simplesmente colocou no seu coração que se ela tocasse nas orlas do Senhor Jesus, ela seria curada. Ou seja, mulher de fé, mulher que perseverou, mulher que não desistiu da vida, mas ela lutou e ela foi curada. Nós temos também a mulher samaritana, que era uma mulher também improvável, estava ali no poço tirando água em horários que não ia ninguém, porque ela não queria mais ser criticada. Talvez as outras mulheres que se sentiam muito melhor do que ela, humilhava ela, mas Jesus chegou lá e Jesus pediu ela água, e ela simplesmente, num diálogo com o Senhor, ela entendeu que o Senhor Jesus era o Salvador, era o libertador, era aquele que perdoa. E a mulher samaritana, ela simplesmente ouviu o Senhor Jesus e ela entendeu, e Jesus falou com ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água da vida. E a mulher samaritana, a palavra do Senhor diz que ela então, quando ela viu com quem ela estava conversando, quando ela entendeu que Jesus, ela saiu e foi contar, ela foi testemunhar, ela transformou-se numa missionária, uma evangelista para a glória de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está falando com você, o Senhor está falando comigo, que nós precisamos estar na brecha, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, com diálogo, com oração, com adoração, com clamor, com súplica. Falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Nós precisamos entender o nosso valor no reino de Deus, buscando o reino de Deus, a justiça de Deus em favor da nossa família. Nós temos Débora, que foi uma juíza, uma líder, né? A mulher samaritana, que era uma mulher terrível, que vivia, né, no adultério, mas ela se transformou. Aquela vergonha, aquela dor que ela sentia, transformou-se agora em alegria, em honra. O Senhor honrou, o Senhor perdoou, o Senhor libertou. E não foi diferente com a minha vida, com a sua vida. Antes de conhecermos o Senhor, nós tínhamos uma vida que não glorificava a Deus, mas agora, na presença de Deus, nós nos tornamos mulheres amadas, mulheres especiais, mulheres guerreiras, mulheres sábias que edificamos. Nós estamos lutando para edificar a nossa casa. Amém? Então eu quero falar para você que você é especial e que você agora olhe para o alto. Não importa a sua idade, não importa se você é casada, solteira, viúva, separada, divorciada, não importa a sua condição agora diante de Deus. Importa é que você entender que Deus quer mudar a sua história, que Deus quer restaurar a sua dignidade, Deus quer alegrar o seu coração, Deus quer fazer de você uma mulher vencedora, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia que edifica a sua casa. Então, o que fazer? Como fazer? É muito simples.
Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, faça isso agora. Fala, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Entrega a sua família ao Senhor, a sua vida, os seus caminhos, os seus projetos, os seus sonhos, as suas dores, as suas dificuldades. Entrega tudo agora aos pés do Senhor. E fala, Senhor, eis-me aqui, muda a minha história. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, me abençoa muitíssimo. Senhor, amplifica para mim as fronteiras. Que a mão do Senhor seja comigo. Senhor, me livre das aflições e da dor. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Você crê que você é mais que vencedora? Você crê que como mulher você pode fazer diferença nessa terra? Então dê um glória a Deus. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e que Deus te abençoe juntamente com toda a sua família. Você é especial. Você é uma mulher valorosa. Pense nisso e Deus te abençoe. Amém?